Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso webinar. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Como encontrar as melhores oportunidades de robotização? Ótimo. A gente está aí, né, pessoal, para realizar essa apresentação para vocês hoje sobre como encontrar as melhores oportunidades de automação de processos. E eu vou, então, me apresentar primeiramente. Eu sou a Kelly Sganderla, eu sou profissional formada em ciência da computação, venho trabalhando aí com soluções de gerenciamento de processos e automação já há 18 anos, praticamente minha carreira trabalhando na área de BPM, BPMS e agora mais atualmente também, né, com o RPA. Antes de começar, eu quero comentar que esse webinar é promovido pela eProcess, que é uma empresa especializada em soluções por gestão de processos e tecnologias, como o BPM e RPA, e a gente é muito orgulhoso da nossa jornada já de 20 anos dedicados a trabalhar em soluções orientadas a processos, sendo uma das consultorias brasileiras mais premiadas em soluções de inovação, com centenas de processos já modelados, otimizados e automatizados em diversas empresas. O tema da nossa apresentação de hoje, ele é uma parte do nosso curso de RPA, do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que é um curso com um programa muito rico, que trata temas como o que são os trabalhadores digitais, como funcionam os seus componentes, como identificar processos e analisar o retorno do investimento, que hoje eu trago uma palhinha para vocês nesse webinar, mas também a gente fala sobre como se desenvolve, planeja e viabiliza o roadmap de robotização, as etapas de um processo de automação e os principais desafios que vocês vão encontrar quando forem realizar as suas automações, como se modela e especifica os processos para ter o melhor desempenho possível do robô, como utilizar as capacidades complementares ao RPA. A gente também fala sobre a relação dos processos de robotização com processos de negócio, né? Como é que a gente obtém os melhores resultados unindo a visão de BPM com a visão de RPA. E a gente também fala sobre governança. Enfim, é um programa muito rico. Fica o convite para vocês. A gente está começando a nossa primeira turma desse curso EAD, que já existe presencial desde o ano passado, mas a gente vai começar a nossa próxima turma no dia 5 de maio. Então, corram aí para fazer a sua inscrição. Estamos com as últimas vagas disponíveis. Bom, e é isso aí. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre como encontrar as oportunidades de robotização que existem dentro das organizações à espera de serem descobertas. Para começar, como esse é um evento aberto, eu vou fazer uma breve introdução sobre robotização. Até vou abrir aqui para vocês uma pesquisa, deve abrir aí na tela para vocês, para a gente ver o quanto que o pessoal que está assistindo aí está familiarizado já com RPA, para a gente poder direcionar aqui o quanto que eu vou investir na parte de introdução. Então, se vocês puderem responder aí, isso vai me ajudar quanto que eu dedico do tempo de hoje falando sobre RPA. Parece que a gente tem bastante gente iniciante no tema, né? Conhecendo RPA agora, algumas pessoas já têm algumas boas noções iniciais. Então, nossa apresentação de hoje vai ser uma introdução a RPA, brevezinha, só para contextualizar todo mundo. Então, nós vamos focar na caçada das oportunidades, focando em onde encontrá-las, como reconhecê-las e como avaliá-las, para saber se aquela oportunidade realmente vale o investimento da nossa organização na automação. E durante essa apresentação, como é um tema bastante extenso, eu vou largando alguns drops para vocês, com links para outros vídeos e materiais que vocês podem consultar para se aprofundar mais. Tá legal? Então, que legal, muito obrigada aí pela participação. Já deu para ter uma ideia de que é bom eu fazer uma boa base aí. Então, vamos lá. Bom, por que a gente vem falando tanto em robotização nesses últimos tempos? Vou começar trazendo números para vocês. Recentemente, a McKinsey Digital fez um estudo que chegou numa decomposição de quanto tempo uma pessoa em uma ocupação, esses tempos são relativos ao trabalho nos Estados Unidos, mas não é tão distante assim da nossa realidade dentro da estrutura organizacional das empresas brasileiras, né?
Eles chegaram nessa avaliação de quanto tempo uma pessoa despende do seu dia em diferentes tipos de atividades. E eles chegaram nessas médias. Eles chegaram à conclusão que 7% desse tempo é gerenciando pessoas, delegando atividades, né, coordenando ações. 14% é aplicando a sua experiência e o seu conhecimento específico para o negócio da organização. 16% é interagindo com outras pessoas, como clientes, usuários, fornecedores e colegas. Em torno de 12% do tempo da pessoa em atividades que envolvem trabalho físico imprevisível, ou seja, coisas que surgem e que precisam ser resolvidas, né? 17% coletando dados, 16% do tempo processando essas informações para daí poder aplicar o seu expertise, né, sobre elas, e os outros 18% do tempo, em média, né, em trabalho físico previsível, ou seja, trabalho que se repete, repetível. Então, eles avaliaram, para cada um desses tipos de trabalho, o quanto que eles apresentam de características de serem manuais, de baixo valor agregado e repetitivo, ao ponto de serem potencialmente substituídos por máquinas e sistemas. E eles chegaram à conclusão que a maior parte do trabalho está nas atividades de coleta e de processamento de trabalho físico previsível, né? Essas atividades elas são altamente suscetíveis à robotização, porque têm características que permitem a substituição por uma automação. E esse é o momento em que a gente tem um insight de que com robôs a gente pode ajudar as pessoas a serem mais eficientes, reduzindo o tempo que elas perdem aqui, nessas atividades altamente suscetíveis à automação, para que elas possam se dedicar mais aqui, nessas atividades que são menos suscetíveis, onde a gente aplica muito mais o nosso talento, muito mais os nossos conhecimentos específicos. O Eduardo Brito, nosso diretor de consultoria, ele apresentou uma palestra recentemente sobre motivadores para a adoção de uma força de trabalho digital, que vale a pena dar uma conferida, né? Se o Taylor, aí, meu colega, puder publicar o link no chat para vocês também. Todos esses links, né, que eu for compartilhando aqui com vocês, a gente vai também compartilhar depois dessa apresentação e nos comentários lá do vídeo para vocês poderem acompanhar. Mas já fica aí a dica, quem quiser se aprofundar e buscar mais argumentos internos para levar a robotização para a organização, essa é uma palestra bem interessante. Bom, robotizar o trabalho de uma pessoa significa conseguir sintetizar, através de sistemas, tudo aquilo que uma pessoa pode fazer durante uma atividade. Então, é muita funcionalidade que um robô teria que desenvolver para poder fazer tudo que uma pessoa faz, né? Bom, e acontece que já existe tecnologia para tudo isso. Tem as soluções de gerenciamento de regras, tem os componentes de IA e de Machine Learning, captura e processamento de imagens que foram evoluindo lá dos OCR, que a gente conhece desde os anos 90, né? Para comunicação, a gente tem os recursos como chatbots, sintetizadores de voz e processamento de linguagem natural. A gente tem contato com esse tipo de tecnologia quase que diariamente. O nosso GPS fica narrando informações, né? E a gente também tem os atendimentos nas URAs, que muitas delas já são automatizadas com processamento de linguagem natural, né? E os chatbots em diversos sites aí. E a gente tem também os workflows, que estão aí há mais de uma década. Praticamente toda a minha carreira de automação em processos foi utilizando muito workflow para coordenar sequências de tarefas, né? Excelente tecnologia para isso. E o RPA, ou Robotic Process Automation, que vem possibilitar a criação de scripts que possibilitem a operação das tarefas nos sistemas. O fato é que todas essas tecnologias, né, elas já existem, elas estão convergindo para cada vez mais realizarem, né, atividades no lugar das pessoas, essas atividades robóticas, mas de todas elas, a que tem apresentado uma curva de investimento menor, tanto em time to value, que é o tempo de concepção, entre conceber a solução e rodar ela, né, para passar a gerar valor na organização, quanto em retorno de investimento tem sido o RPA. Porque com um pequeno investimento, considerando o orçamento de TI, já é possível a gente criar scripts de automação e atribuir robôs para começar a fazer o trabalho
automatizado e liberar o trabalho robótico das pessoas. Então, vou falar um pouco mais sobre o RPA. RPA é a sigla para Robotic Process Automation, que esse pessoal da TI adora siglas, né? Se você também é da TI, você vive falando siglas como eu. Então, ela é uma tecnologia na qual os robôs de software executam passos de um trabalho, de uma tarefa, interagindo com sistemas através das interfaces de usuários como se fosse uma pessoa. Com o RPA, a gente cria um script automatizado que representa um treinamento da sequência de ações a serem realizadas para executar uma tarefa. E então, esse script é configurado para que possa ser executado inúmeras vezes, processando diferentes entradas de informação. E é o que a gente chama então de setup do script de automação, essa configuração, essa preparação, que envolve muitas vezes até otimizar o treinamento numa ordem que funcione melhor para a própria automação. E esse script, depois de testado e aprovado, ele é atribuído para um robô executar, através de algum gatilho, geralmente um agendamento, né? E aí, na hora de iniciar o trabalho, o robô assume o computador e passa a executar os passos do seu treinamento com menos chances de erro e mais agilidade que uma pessoa. Bom, a grande diferença do RPA para os scripts como SQL, intrigues de banco de dados, macros de Excel, né, planilhas mágicas que conectam na internet, buscam informações, já vi coisas incríveis. A grande diferença, então, do RPA para esses outros scripts de automação que abrem e acionam coisas é que eles são gerenciados por uma plataforma. E essa plataforma, você tem conectado nela uma série de estações de trabalho. Comumente são máquinas virtuais, mas que tem lá o seu sistema Windows, os seus aplicativos, e nessas máquinas a gente tem, cada uma delas, um robô instalado. Então a plataforma, ela controla os robôs e o trabalho a ser realizado, delegando essas tarefas, esses scripts, para os robôs executarem nos momentos em que esse trabalho deve ser realizado. Bom, isso é para dar uma introdução bem rápida de RPA, mais para contextualizar vocês no tema. E para quem quiser explorar um pouco mais, fica a dica do nosso e-book, que é um e-book que fala bastante, né, de forma introdutória sobre essa tecnologia de RPA e que pode ser baixado via o nosso blog ou nesse link que está compartilhado aí. Se meu colega também puder colocar no chat o link para quem ainda não tem o e-book de RPA da eProcess e quiser explorar um pouco mais essa tecnologia. Então, antes que vocês me perguntem, né, sobre essas ferramentas, já existem diversas soluções no mercado. O RPA em si não é novo, mas ele vem graças à inteligência artificial, né, que vem puxando a necessidade de se automatizar trabalhos dentro da organização. O RPA ele entrou junto nessa onda de robôs dentro das organizações, então já existem diversas soluções no mercado. Aqui tem uma amostra dos principais players, das soluções avaliadas pelo Gartner e pelo Forrester, e para quem tem curiosidade em conhecer os principais players, vale a pena dar uma olhada nesse material. Eu tive já a experiência de robotizar processos utilizando o UiPath e o Automation Anywhere, são os dois principais, né, principalmente aqui na visão dos dois grupos de pesquisa, e eu percebi diversos pontos fortes e alguns pontos de atenção em cada uma dessas plataformas. Então, não é que exista uma melhor, depende do aspecto que você está avaliando, algumas têm pontos mais fortes do que as outras. Então, primeiro tema cumprido, a ideia era dar uma visão geral de contextualização. Vamos lá, então, vamos olhar para dentro da nossa organização, como é que a gente encontra as melhores oportunidades de automação para não cair em cilada de gastar recursos e gastar tempo da equipe e fazer uma automação que, no final das contas, vai dar muito mais trabalho de sustentar ela, de manter ela funcionando, vai sair mais caro do que se fosse realmente uma pessoa fazendo. Então, é por isso que eu estou trazendo essa discussão para vocês, para a gente identificar as melhores oportunidades de robotização. E a primeira questão é, aonde eu começo a procurar? E eu vou trazer aqui, então, para vocês 5 dicas de onde começar a procurar as tarefas candidatas à robotização. A primeira delas é o método clássico, que é falando com as pessoas.
Então, através da mobilização das pessoas que realizam o trabalho, a gente pode identificar várias oportunidades para a robotização. Vocês mesmos aqui, durante essa conversa, já devem ter identificado várias oportunidades para robotização no seu dia a dia, pequenas coisas que se repetem, que, puxa, a gente pensa, seria ótimo se eu tivesse um robô para fazer isso para mim. Porque são aquelas atividades chatas, repetitivas, né, que eu não estou agregando valor para minha organização, eu simplesmente estou tendo que fazer porque para mim poder fazer a parte mais importante do meu trabalho, aquilo tem que ser realizado. Então, nesse caso, geralmente nós realizamos alguns workshops, alinhando o conhecimento sobre o que o RPA consegue fazer, qual que é a proposta, né, de automação com robotização. E aí a gente vai conversando com cada uma das equipes do negócio que participam desse levantamento. É bem comum os gestores, inclusive, iniciarem essa ação nas suas áreas, conversando com as equipes e identificando oportunidades com os seus profissionais. E aí, é claro, a gente não consegue atacar tudo ao mesmo tempo, né? Qualquer profissional da área de processos sabe que os processos existem nas organizações, são aos montes, as oportunidades de melhoria estão por aí, mas é importante a gente fazer uma priorização. Então, a gente faz uma avaliação daqueles casos que são os que parecem mais interessantes para a gente, logo mais eu vou falar sobre algumas características-chave. E aí, a partir dessa priorização, a gente realiza um levantamento, obtendo mais informações para daí poder avaliar se aquela é uma excelente ideia de robotização, se é uma boa ideia ou se não é uma ideia assim tão boa. E mais adiante, então, eu vou falar também sobre como é que a gente faz esse estudo inicial para fazer essa avaliação. E daí, então, outra forma da gente fazer, né, uma segunda forma de procurar, é coletando ideias através de redes colaborativas como banco de ideias e assessment. E aí, no webinar anterior, que eu estava falando sobre automatização e hiperautomação, né? A gente comentou sobre um lançamento da UiPath, que recentemente lançou o Automation Hub, que é uma espécie de banco de ideias direcionado para a RPA, onde você coleta, identifica, atualiza e gerencia o desenvolvimento das soluções de RPA com um assessment bem completo. Bem interessante a ferramenta. No canal do YouTube da iProcess, que também a gente logo vai publicar aí no chat o vídeo, o link, né? Tem um vídeo sem som mesmo, eu fiz rapidamente, só demonstrando a utilização do UiPath Automation Hub, para quem quiser ter uma ideia dessas funcionalidades. E também tem um vídeo do Eduardo Brito demonstrando a lá naquele nosso webinar de hiperautomação. A gente tem uma demonstração de utilização de várias ferramentas, entre elas o Automation Hub, que é esse banco de ideias que eu comentei aí, com foco em RPA. Então tá aí o link também do webinar para quem quiser dar uma conferida. Tá? O webinar, na verdade, ele é um dos cases do webinar sobre hiperautomação. Tem um webinar completo lá no canal da iProcess, dividido em 3 vídeos, que é a apresentação sobre hiperautomação, o caso 1 e o caso 2. E no caso 2, a gente apresenta essa solução de banco de ideias para RPA, que é muito interessante. Uma terceira forma, mais automatizada de localizar oportunidades, é através da mineração de processos. Então, essas soluções de mineração são software que nos ajudam a identificar oportunidades através da coleta de informações em 2 fontes. Uma delas é o Task Mining, que faz a mineração de tarefas na máquina do próprio funcionário. Então, ele é um software instalado na máquina da pessoa que fica monitorando tudo o que está sendo feito no computador. Aplicações que abriu, o que fez, que dados foram imputados, tudo isso fica sendo rastreado por esse software de Task Mining, e a partir dessa coleta de dados, o software usa recursos de Machine Learning para identificar padrões nas sequências de ações e daí sugerir automações. Então, é isso que o Task Mining vai fazer para a gente. O Process Mining, ele monitora a parte de informações em processos, né? Então, ele não pega só de uma pessoa, ele tenta monitorar tudo o que acontece das várias pessoas atualizando informações nos sistemas em relação a algum processo de negócio. Por exemplo, um pedido de compra. Então, a primeira pessoa faz um input daquele pedido de compra, ele ganha um ID, e a partir desse identificador,
o Process Mining vai começar a capturar para a gente informações de passos que estão acontecendo com aquele pedido, né? Então, ele vai identificar, o primeiro passo foi alguém entrar lá e fazer a inclusão de um pedido. Ele vai adicionar lá uma caixinha no mapeamento de processos automaticamente. Depois, esse pedido passou por uma atualização porque alguém fez a inclusão dos requisitos de compra. Então, ele vai colocar lá uma segunda caixinha no processo. Olha, depois de fazer o pedido, vem o esquema de detalhamento da compra. E assim ele vai monitorando tudo o que acontece com o pedido até ele parar de sofrer alterações. E a partir disso, ele começa a fazer a captura, né, dessas informações e fazer o mapeamento do processo para a gente, exatamente como está acontecendo na nossa organização. E é meio que o sonho de todo analista de processos. O Process Mining, essas ferramentas de Process Mining já existem várias ferramentas. O UiPath tem um produto de Process Mining na sua suite que está sendo divulgado, e a ideia é que esse produto evolua para ele também identificar padrões e sugerir automações. Então, esses recursos eles são relativamente novos, tanto de Task Mining quanto de Process Mining nas suítes, nas plataformas de RPA, mas certamente a gente vai ouvir muito mais sobre eles no decorrer desse ano e o início do ano que vem. Também podemos identificar boas oportunidades investigando o que está rolando na Shadow IT da nossa empresa. Então, frequentemente, para poder atingir os seus objetivos, nem sempre a equipe de negócio consegue esperar por uma avaliação, avaliação do investimento, levantamento de requisitos, busca da solução ou desenvolvimento de uma solução pela equipe de TI da empresa. E como resultado, é bem comum que essas próprias equipes acabem buscando soluções alternativas para resolver os seus problemas, usando scripts, instalando plugins, planilhas mágicas que buscam informações usando macros de Excel, né? Contratando soluções na nuvem que façam diretamente o que elas precisam para poder buscar um pouco mais de desempenho ou alguma coisa nova para a sua equipe. E muitas vezes isso é feito sem o conhecimento da TI. Isso é o que a gente chama de Shadow IT. São essas funcionalidades de tecnologia que estão nas sombras da organização e que não são oficiais, não são conhecidas e nem gerenciadas pela área que é responsável pela tecnologia da empresa. As soluções que se criam aí dentro dessa Shadow IT, elas são recursos de inovação bastante comum e muitas vezes elas servem até de protótipos para soluções de TI futuras. Mas muitas vezes elas perduram, é aquele temporário que acaba virando permanente, né? E pode não estar alinhado aí com requisitos organizacionais de controle, de documentação e de segurança. Em alguns casos pode até expor o negócio da empresa a riscos, né? E agora a gente entrando então na Lei Geral de Proteção de Dados, essas soluções começam a se tornar cada vez mais críticas. Bom, voltando para o RPA, né? Aqui no Brasil a gente sabe do caso de uma grande empresa na área financeira que reuniu uma força-tarefa dentro da organização para desbravar a sua Shadow IT em busca de tarefas de automação comuns e conseguiu localizar centenas de oportunidades de automação. E a ideia, então, é tirar eles das sombras e puxar ele para um ambiente de automação central e monitorado. Ou seja, tirar esses scripts que ficam rodando escondido e que se um dia quebrar, se a pessoa que criou não estiver ali, as pessoas vão começar a perceber o problema. Ué, cadê a informação, o relatório que eu recebia? E, no final das contas, essa automação aí acaba se perdendo, pode gerar um impacto na organização. A ideia, então, é trazer ela para um ambiente como uma plataforma de RPA, onde a gente consegue fazer o monitoramento. Bom, é claro que conhecer casos de robotização aplicados em outras empresas também pode ser uma fonte de inspiração. Então, a gente está montando um e-book baseado nas nossas experiências nos últimos anos aí, conhecendo os processos de RPA. A gente identifica que em várias organizações existem processos que são comuns. E aí a gente está montando um e-book. Eu estou trazendo para vocês algumas páginas do e-book que a gente está já em momento de finalização aí, no qual a gente compartilha alguns processos, como é que funciona, o que esse robô faz, né, geralmente, para poder fazer a validação do cadastro de colaborador, acompanhamento de revisão de pontos. Aqui são alguns da área de RH, né, com análise de ganhos também.
Então, a ideia é a gente compartilhar com vocês esse e-book, que vai ser lançado em breve, fiquem nos acompanhando nas redes sociais, e no qual a gente pretende lançar aí 30 tarefas robotizadas em diversas áreas da organização, falando um pouquinho sobre como essa robotização pode fazer para ajudar as pessoas no seu trabalho e que ganhos podem ser obtidos, e até uma avaliação aí de se é uma automação relativamente simples, se é uma automação de complexidade média ou até que ela pode ser um pouco difícil de implementar. Então, a partir desse e-book, a gente quer compartilhar com vocês ideias, né, oportunidades de automação que podem estar aí dentro da organização para vocês conversarem com os seus times e, a partir disso, já também pensar, olha, isso aqui a gente já viu que já foi automatizado em outras organizações, a gente também pode fazer. Essa é uma notícia quentíssima que eu estou trazendo aí para vocês que estão participando do webinar em primeira mão, um pouquinho do nosso e-book. Mas ele vai trazer aí dezenas de tarefas robotizadas que podem servir de inspiração. Então, essas são boas formas da gente começar a identificar. Fazendo um resumo geral, né? Onde que eu posso buscar, conversando com as pessoas, através da mobilização de quem faz o trabalho na organização. Também posso utilizar uma ferramenta de coleta de ideias colaborativas, com toda a minha rede de colaboradores, via mineração de processos, investigando a Shadow IT e também se inspirando no benchmark. Sabendo como buscar ou onde procurar, como é que eu faço para reconhecer facilmente oportunidades que são boas candidatas à robotização? Então, você pode questionar se a ideia tem essas características, né? Alto volume de trabalho, ou seja, são executados muitos processamentos no período avaliado, por exemplo, por dia, semanas ou mês. É um trabalho que é feito com grande volume, então ele tem altas chances de ser uma tarefa interessante para a robotização. É uma tarefa que precisa de resposta rápida, por questões de prazo ou porque eu tenho outras atividades adiante no nosso processo de negócio que precisam que aquela tarefa ela seja feita com mais agilidade, né? Então, também é uma tarefa que exige resposta rápida, é uma característica interessante. Uma fundamental é, aquela tarefa, aquele trabalho pode ser descrito como uma receita de bolo, ou seja, tem uma lista de ingredientes, que são os dados de entrada, e eu tenho passos claramente definidos que, se eles forem seguidos à risca, eles vão invariavelmente gerar o mesmo resultado. Então, isso é uma característica básica para robotizar com RPA. Você tem que conseguir transformar aquele trabalho que é realizado em uma receita de bolo que possa ser seguido sempre da mesma forma e que, seguindo aqueles passos, ele vá gerar sempre o mesmo resultado. Também ser um processo de execução manual que possa expor o negócio a riscos. Tem muitas atividades que, quando é realizada manualmente, pode acontecer erros e, às vezes, você digitou um 0 a mais ou um 0 a menos, por exemplo, numa planilha, você pode gerar um problemão para sua empresa. Então, processos de execução manual que expõem a organização a riscos por causa do erro humano também é uma fonte de identificação de automação bem interessante, né? Bem importante. E, especialmente, se quando esses erros acontecem, eles podem gerar um custo elevado para a empresa, seja um custo financeiro ou um custo de imagem. E o processo consome muito tempo de pessoas importantes, né, de alto valor, que deveriam estar focadas em atividades mais relevantes para o negócio. Também é uma característica das atividades interessantes para a robotização. E, finalmente, que ela não seja possível executar num tempo hábil, né? Que se faça horas extras, por exemplo, mutirão ou realocação temporária de pessoas para conseguir entregar o produto, porque você tem um alto volume e você tem um prazo apertado. Então, essas características são um sinalizador aí para você, dizendo, olha, essa aqui é uma forte candidata à robotização, vale a pena a gente investir nessa automação. Então, essas são as principais características. Tem um vídeo lá no YouTube da eProcess, que é 7 características-chave. É um pouco um aprofundamento, né? Também é uma palestra do Eduardo Brito,
falando sobre essas 7 características com um pouco mais de profundidade. Então tá aí o link do YouTube, tem aí o link para vocês poderem assistir esse vídeo depois desse webinar, né, pessoal? Bom, então identificamos, procuramos, localizamos oportunidades. Agora nós sabemos como reconhecer aquelas que vale a pena a gente investigar mais profundidade. Então vamos lá. Próxima questão importante é saber como avaliar. E como eu faço para avaliar? Primeira coisa, eu tenho que entender o as is. Ah, que papinho de gente de processos. Acontece que é verdade. O pessoal de processos sabe que para a gente poder avaliar se qualquer mudança que a gente vai fazer na nossa organização, ela vai ou não trazer ganhos, para a gente poder avaliar isso, a gente tem que saber qual é a nossa situação atual. Então, entender o as is é importante. O que eu tenho que saber do as is para me avaliar se aquela automação vale a pena? Em primeiro lugar, como que é feito hoje? O volume de trabalho por mês, o perfil dos executores, se é um analista, se é um assistente, se é um diretor, o número de execuções que eu realizo para aquela automatização, o formato dos dados de entrada, né, se essas informações vêm através de uma planilha, são e-mails que chegam, essa informação é bem estruturada, não é tão estruturada quanto seria necessária para automação. O tempo de execução atual, ou seja, para cada caso que chega para mim fazer aquele trabalho, quanto tempo se leva, né, para fazer aquela atividade manualmente. Com que frequência ela é executada? É de hora em hora? É diariamente? É mensalmente? Quais são os sistemas envolvidos, né, que aplicativos são utilizados para fazer esse trabalho? Também é uma informação importante. E o que essa atividade entrega no final? Né, o resultado dessa atividade. O que é esperado no final da execução dessa tarefa? E um aspecto importante, quais são os riscos que essa empresa pode estar se submetendo por conta do trabalho feito manualmente. Atraso no atendimento dos prazos, muitos erros, multas, insatisfação de cliente, são alguns aspectos importantes. Então, o primeiro passo para a gente avaliar é entender como acontece o processo atual, ou seja, como acontece o nosso as is. Em segundo lugar, eu preciso avaliar a viabilidade técnica. Então, ok, eu já sei como é o processo atual sendo feito manualmente, mas será que eu consigo automatizar esse trabalho? Então, o que eu vou utilizar? Eu vou analisar coisas como que tipo de sistemas são usados? Eles são sistemas internos que a própria equipe faz a manutenção ou são sistemas externos? O acesso, ele é feito por um aplicativo instalado localmente no meu computador, ou é via web, ou ele precisa de acesso remoto. Que linguagem, que tecnologia é usada nessa aplicação? É uma aplicação web, é uma aplicação Windows, é uma aplicação base texto, né, como aqueles aplicativos de DOS, que é aquela tela preta com as letras brancas ou verdes. O processo, ele pode ser automatizado usando só o RPA, ou eu vou ter que combinar alguma outra tecnologia, como o processamento de dados não estruturados, com uma ferramenta que leia documentos e transforme isso numa estrutura de dados que o RPA consiga processar. Ou tem regras complexas, então eu vou precisar de um motor de regras, né, um BRM, para poder gerenciar e tratar essas regras durante a execução da atividade. Isso também aumenta a nossa complexidade, né? Eu tenho que avaliar se a minha organização está fazendo já um investimento ou se isso vai ter que deixar para depois. Para executar o processo também, tem algum outro custo adicional? Eu vou ter que criar uma nova conta para o robô em um sistema externo e cada conta tem um custo adicional? Ou eu vou ter que contratar um serviço de quebra de CAPTCHA? Tem alguma restrição de segurança para os sistemas da TI, né, que possa impedir essa automação? Às vezes eu posso ter alguma restrição da área de TI em relação àquela automação. Enfim, essa reflexão ela é necessária porque ela pode nos sinalizar 4 situações diferentes. Ou o processo é plenamente viável tecnologicamente e não vai ter impedimentos na sua automação, ou ele é parcialmente viável, mas alguma parte do processo pode continuar sendo executada manualmente, por não ter a tecnologia disponível naquele momento, né? Ou porque realmente não tem como a tecnologia substituir o trabalho inteiro, apenas uma parte dele, então ele é parcialmente viável.
Pode ser o caso de ser viável, mas envolvendo mudanças no processo ou adoção de outras tecnologias complementares, o que pode atribuir um custo e, consequentemente, uma complexidade maior também ao projeto, ou simplesmente não é viável. A gente fica triste, por isso aquela carinha triste ali, né? Simplesmente não é viável porque a gente não dispõe de recursos tecnológicos complementares para resolver o que o RPA não consegue, e a gente chega à conclusão que, ok, neste momento, com a tecnologia que temos à disposição, não vai dar para fazer essa automação. Então, nem vale a pena a gente ir adiante, né? A gente tem uma planilha que eu vou compartilhar com vocês. Após esse webinar, a gente vai pegar todos os cadastros do pessoal que se inscreveu aí para participar, por isso a gente inclusive pedia para vocês fazerem um cadastrinho para entrar no webinar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a planilha de análise de processos que a gente utiliza, na verdade uma pré-análise, que é justamente essa investigação de viabilidade dos processos. E aí vocês vão ver que aqui a gente tem a identificação do processo, então eu tenho um processo aqui que é o de conciliação bancária. Esse não é um processo de negócio, é um processo operacional. Para quem é da área de processos, às vezes se confunde um pouquinho. Mas um processo é um processo ponta a ponta. Não, processo é qualquer coisa que tenha sequência de ações e entregue algum resultado. Isso é processo, tá bom, pessoal? Aqui a gente está falando, quando a gente fala do RPA, de processos operacionais, ou seja, os passos operacionais para realizar uma atividade. Então, aqui eu tenho a conciliação bancária, tenho aqui um levantamento, a data do levantamento que foi realizada, a situação, né, se foi aprovado ou não. E o ESIS, olha só, áreas envolvidas, descrição do processo, número de execuções, o número das pessoas envolvidas, perfil executor, todas aquelas informações que eu mostrei ali para vocês. Tá? Eu estou dando uma ajeitadinha nessa planilha, colocando alguns comentários para explicar como preencher. Quero ver se eu consigo fazer um videozinho rápido também de explicação de como preencher essa planilha, porque ela tem vários truquezinhos, e aí a gente deve compartilhar com o pessoal que está participando aqui no webinar, né, para todos vocês, quem quiser utilizar ela também nas suas organizações. Tá legal? Então, a gente tem que fazer esse levantamento do ESIS e entender se é tecnicamente viável. A avaliação da viabilidade técnica está aqui. A gente vai ter que criar uma espécie de um to-be ou planejar esse to-be, pensando em como que vai ser essa solução e eventuais pontos de atenção, né? Se tem um risco de desempenho do robô porque o sistema que ele vai acessar é instável, então a gente vai fazer essa avaliação. A seguir, né, a gente vai estimar o custo do setup. O setup, lembram como eu falei lá no início, é essa configuração que a gente faz do robô. Muitas vezes a gente grava os passos que são realizados para executar aquela tarefa, mas depois a gente tem que fazer uma configuração transformando os campos em variáveis, organizando loops para ele repetir várias vezes uma determinada etapa, fazer a otimização do script para que ele aconteça numa ordem melhor. Então, um pouquinho de programação acontece aí quando a gente está fazendo a robotização com RPA. A avaliação, então, ela também passa por uma estimativa de quanto tempo a gente vai levar para fazer esse trabalho. Muitas vezes a gente, nessa pré-análise que a gente está realizando aqui, nessa descoberta do processo, a gente não tem insumos necessários para identificar de fato quanto tempo vai se levar. Mas a gente consegue dimensionar, né, numa primeira avaliação ali do ESIS, se vai ser uma robotização pequena, porque é só um sistema utilizado, são poucas telas, né, é fácil automação, ou é uma robotização média, ou é uma robotização grande. Realmente vou precisar bastante tempo, vou precisar envolver um script bem complexo, porque usa muitos sistemas, alguns desses sistemas são mais complexos que outros, né? Então, esse dimensionamento da robotização vai me ajudar a identificar quanto que a gente vai ter que investir para poder fazer com que essa automação saia do ESIS e se transforme num processo automatizado de verdade. E aí, eu vou projetar e avaliar o retorno do investimento. O que são fatores de investimento, né, que são custos que a gente vai ter numa robotização usando RPA? Em primeiro lugar, a infraestrutura. Então, quanto que custa a licença da plataforma, quanto que custa a licença de cada um dos robôs e das suas estações de trabalho.
Lembra lá no início eu falei também, né, que a gente tem a plataforma que faz a distribuição de tarefas entre esses robôs e cada um desses robôs vai ter que ter uma estação de trabalho, que ele toma controle e começa a operacionalizar o trabalho usando as interfaces como se fosse um usuário. Então, quanto mais robôs eu tiver, mais estações de trabalho eu vou precisar. Mas a licença da plataforma é só uma. Então, a tendência é eu ir amortizando, né, à medida quanto mais robôs eu colocar, menor o meu custo de manter essa infraestrutura proporcionalmente ao tempo de execução dos robôs. E o trabalho, né, que são as horas de setup, que é o tempo de fazer essa configuração desse script. A gente também pode precisar ter uma equipe disponível para acompanhar o processo, e aí esse suporte pode ser tanto pessoas do negócio fazendo o acompanhamento do processo, quanto um profissional mais técnico que vai lá e faça uma correção no script do robô. Então, quando eu estou projetando o investimento, eu tenho que mais ou menos planejar se esse é um script que tem uma tendência a ser muito estável, porque usa sistemas que não vão mudar, ou se é um script que tende a ter muitas atualizações, porque ele acessa sites externos, esses sites externos mudam com alguma frequência. Então, eu vou projetar aí um número de horas para acompanhar a manutenção desse processo. E também a melhoria contínua, né? O quanto que esse processo tende a fazer evoluções no futuro próximo. Hoje a gente usa um sistema tal, mas já tem um estudo aí para se fazer uma substituição desse sistema, então eu vou ter que projetar já uma possível melhoria. Porque o retorno do investimento é um cálculo que a gente faz projetando os ganhos e os custos, né, em relação ao investimento aí no decorrer de alguns anos. E aí, o investimento ele vai ser o esforço de setup que eu tenho, o custo de usar essa infraestrutura, o suporte estimado e mais o envolvimento humano. Então, se, por exemplo, é um processo que ele é parcialmente automatizável, quer dizer que uma parte do trabalho vai continuar sendo humana e outra parte vai ser do robô. O robô vai ser mais um assistente, propriamente, do que vai fazer o trabalho inteiro, né? Então, também tenho que prever isso daí nessa minha avaliação de retorno do investimento. E aí eu vou fazer essa análise de quanto que eu economizo, ou seja, eu pego as horas de trabalho que eu estou reduzindo das pessoas, pego quanto que custa o valor hora dessas pessoas, outros custos como multas que eu posso ter que pagar em função dos problemas que eu tenho hoje e que devem ser zerados em função da automatização, isso vai me trazer quanto que eu tenho de ganhos versus o meu investimento. E aí a gente vai tirar o retorno do investimento e também o payback. Então, essa avaliação do ROI, a gente geralmente faz numa janela de 2 anos. Em alguns casos, a gente faz uma previsão de até 5 anos, né? Do investimento versus quanto de economia a gente vai ter. E isso vai gerar o payback de cada automação. Não é cashback não, tá? É payback. Cashback tá super popular agora em vários sites de compra. Não, tô falando do payback, que é quanto tempo a automação leva para se pagar. Né? Essa automação eu vou gastar X e esse X ele vai se pagar depois de 3 ou 4 meses e a partir dali eu vou começar a ter efetivamente ganhos. Tá? E isso é uma informação importante para a gente avaliar se realmente vale a pena ou se é uma cilada. Ela vai nos apontar quais são as robotizações que realmente vão trazer economia efetiva para a organização com a substituição das tarefas manuais por automações e quais pareciam boas, porém num horizonte de vários anos acaba sendo uma cilada e não se pagando. A gente já fez diversos estudos de processos e por mais que pareça que isso é incomum, na verdade é bastante comum. Tá? Às vezes, lá na busca, lá na procura, a gente encontrou um caso de uma tarefa que é relativamente repetitiva, porém o tempo que se usa para fazer a execução dela acaba não compensando esses custos que a gente tem de manter a estrutura de robotização. A gente já fez um estudo, tempos atrás, em que o payback ia acontecer depois de mais de 10 anos da robotização em produção. O cálculo, né, a previsão, porque em 10 anos, provavelmente essa atividade ia mudar muito e a gente ainda ia gastar muito atualizando ela. Por quê? Porque o ganho era muito pequeno comparado ao setup para sua sustentação. Recentemente também eu fiz uma avaliação de um processo que os ganhos eles eram muito pequenos em relação o processo, tipo assim, ele era repetitivo a cada 3 meses. A cada 3 meses uma pessoa gastava 30 minutos para fazer esse trabalho. A pessoa vai dizer que é repetitivo. Ela vai dizer que aquele trabalho é sempre igual.
mas ele é feito numa quantidade tão pequena que o esforço para construir esse script de robô e fazer o setup acaba não se pagando. Tá? Então é por isso que é importante a gente ter esses cuidados. Por isso aí a importância, né, do ROI e do payback nessa avaliação. Então, para isso a gente faz essa análise, né? Aquela planilha que eu mostrei para vocês antes, ela também tem uma parte no qual a gente faz uma avaliação de custo, ó, setup estimado, horas de execução do robô, horas de apoio do negócio, horas de manutenção, os custos mensais no primeiro e no segundo ano, né? Tem algumas fórmulas aqui que ajudam a fazer esse cálculo, e aí faz uma projeção do retorno de investimento, né? Do retorno 1 ou 2 anos, nessa planilha aqui é 1 e 2 anos, e a partir do segundo ano, uma projeção de retorno anual, tá? E aí a gente, claro, vai ter que fazer essa avaliação para cada uma das automatizações. Em alguns casos a gente vê que o retorno é negativo, né? Então ele não pode não nos trazer resultados bons no primeiro ano, mas no segundo se paga, né? Deixa eu ver aqui os outros exemplos. Ó, esse daqui, só depois de 2 anos é que a gente vai começar a ter uma economia efetiva. Então eu tenho que fazer essa avaliação. E aí aqui a gente tem então tanto o as is, né? Uma comparação entre os processos para a gente ver quais são aqueles que podem valer mais ou menos a pena. E aqui eu coloquei até um gráfico que nos ajuda a identificar, olha só, os processos 1, 2, 3 e 4, que são os que estão analisados aqui na minha planilha. O 1 já começa a trazer um bom retorno de investimento no primeiro ano. O segundo não traz retorno no primeiro, mas no segundo ano já traz bons resultados. E o processo 4, ó, em 2 anos ele ainda não teria se pago, tá? Então, o Felipe perguntou aí, outros colegas também certamente devem estar perguntando. A gente vai compartilhar essa planilha, pessoal. Eu estou só dando uma ajeitadinha, uma arrumada nela e quero ver se eu faço um videozinho de explicação para ajudar vocês a utilizar ela, porque ela tem várias fórmulas, tem várias parametrizações aqui também que são importantes para poder funcionar a planilha para vocês. Tá legal? Então, isso que eu queria trazer para vocês, né? Que antes da gente sair robotizando, é muito importante a gente fazer uma avaliação e ver se vale a pena ou não a automatização para a gente não cair em ciladas. Esse material que eu apresentei para vocês hoje, ele é um pedacinho do nosso curso de RPA, do Planejamento à Gestão. É um treinamento no qual a gente compartilha muito dessa experiência de todo o processo, desde planejar quantos robôs eu preciso ter na minha organização, qual é a minha programação de crescimento, como que eu crio uma metodologia de trabalho para buscar processos, analisar eles, fazer o setup, fazer o monitoramento, como que a gente define um bom COI, né, um centro de excelência para robotização. E, inclusive, esse material ele também é praticado durante esse treinamento, né? Ele é discutido durante esse treinamento. Então, fica aí a sugestão. A gente tem uma turma já, últimas vagas para a turma EAD, que deve acontecer aí a partir do dia 5 de maio, se não me engano. Tem informações para inscrição no nosso site, né? Bom, a gente está aqui 11 horas, começamos um pouquinho, tivemos um pouquinho de problema técnico. Quem quiser acompanhar aí para mais uns 10 ou 15 minutinhos para falar sobre perguntas e respostas. Antes disso, eu vou fazer o meu jabá, como dizem os meninos, né, do BPM Talks. Falando um pouquinho aí, né, a gente está trazendo esse material para vocês porque a gente pratica em diversos projetos, né, e isso é parte dos serviços da eProcess. A gente trabalha com o licenciamento das plataformas Automation e UiPath. A gente tem esse treinamento, né, do RPA, como adotar uma força de trabalho digital. A gente também tem capacitações nas plataformas, né, que acontecem em company. A gente está preparando aí cursos de formação nas plataformas bem interessantes, bem práticos. O diagnóstico de processos, que é esse trabalho de analisar os processos, identificar as oportunidades e fazer esse cálculo. Essa planilha surgiu porque a gente realiza esse trabalho dentro das organizações, então quem precisa de uma mão extra aí ou quer contar com a consultoria para fazer essa avaliação dos seus processos, pode nos chamar, a gente faz esse trabalho. Também os projetos de robotização, né? Então pegar essas ideias e transformar em automação de realidade, apoio, desenvolvimento, suporte, sustentação e até implantação
de um COE RPA, né, de um centro de excelência com uma metodologia de trabalho, uma gestão em cima dessas robotizações. Muito do que eu trouxe para vocês aí são links que estão no nosso canal do YouTube. Essa apresentação também vai para lá. Assim que a gente finalizar ela, a gente vai fazer a renderização do vídeo e em poucas horas aí a gente deve estar publicando no nosso canal do YouTube e vocês vão ser comunicados quando sair essa publicação, não se preocupem, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu para participar desse webinar. A gente também tem o blog da eProcess, né, com muitos artigos sobre BPM, sobre RPA. Lá também tem o link do nosso e-book. E o nosso site de treinamentos é eprocesseducation.com.br, onde nós temos diversos cursos na parte de processos. E lá também tem as informações detalhadas sobre o curso de RPA do planejamento à gestão, esse que eu comentei com vocês. Então, entra lá, faz a sua inscrição, participa com a gente, tenho certeza que você vai sair com conhecimento super enriquecido a respeito dessas tecnologias. Beleza? E aí, estou pronta então para responder. Deixa eu pegar aqui novamente a parte do chat. Vou dar uma olhadinha aqui nos pontos que o meu colega marcou aqui como perguntas. O material vai ser disponibilizado, comentei para vocês, né? Então, essa planilha a gente vai compartilhar com todos que se inscreveram. Eu vou finalizar, provavelmente na próxima semana eu vou estar encaminhando para vocês. E a gente também vai colocar lá para quem quiser baixar através do nosso site futuramente. Tá legal? Que mais? O curso tem parte prática ou só teoria? Ele tem a parte prática relacionada à parte de análise, né? A gente faz discussões sobre análise e faz análise de alguns robôs. Mas a automação mesmo depende muito de cada plataforma, elas são diferentes. Então, você tem os cursos oficiais, inclusive, dos próprios produtos, né? E a gente também está lançando aí treinamentos específicos em cada plataforma. Tá? A gente até demonstra alguns scripts, mostra como é que funciona, mas dentro da carga horária do curso, a nossa discussão é muito mais o planejamento e gestão da robotização, a definição de uma metodologia de trabalho, os pontos importantes que têm que ser analisados para não cair em cilada. O que mais? O Alessandro perguntou hoje aí já sobre RPA, né? Se para fazer um script é preciso ter conhecimento de alguma linguagem de programação. Não é um requisito para você começar a automatizar, mas as automações mais robustas podem envolver a necessidade de criar alguns scripts complementares utilizando outras linguagens, né? C#, Java, etc., para fazer algumas coisas que você, pela tela, não seria viável ou você não consegue fazer com um bom desempenho. Tá? Então, é possível você, no decorrer do seu investimento em dominar o RPA, você ter que investir nesse conhecimento em programação. As próprias ferramentas têm uma linguagem própria, né? São bastante visuais, é bastante configuração, mas em diversos pontos ali você tem que ter noções de lógica para conseguir conceber a questão de criar laços, loops e etc. O Lucas perguntou, quando eu estava falando sobre análise de ROI, se ele é feito para cada processo ou se essa estimativa é global para a empresa. Cada processo vai ter um retorno de investimento diferente. É por isso que a gente faz o ROI por tarefa, né, ou por processo, porque ela vai nos ajudar a identificar se vale a pena aquela automatização ou se ela talvez seja para um investimento futuro, não nesse momento, né, até mesmo fazer um planejamento. Tá? Então, o retorno do investimento, essa análise aí, ela é feita. Você pode fazer uma análise global para a empresa, no sentido de analisar um grande número de robotizações. Quando a gente faz a consultoria, geralmente a gente trabalha com 4 ou 5 áreas, faz uma investigação de várias oportunidades de robotização, calcula o ROI de cada uma delas e aí faz uma comparação. Aqui eu mostrei para vocês 4, mas as nossas planilhas de análise com frequência, elas têm lá 30 linhas, né? Com diversas robotizações da gente avaliando, né? Depende da priorização que foi dada lá no início. A Daisy perguntou se tem algum pré-requisito para o curso de RPA. Para o curso de RPA não, porque ele foca muito mais no planejamento e gestão. Então, a gente dá uma introdução dentro do curso sobre tecnologias de automação, e especificamente o RPA, para daí começar o trabalho efetivamente de discussão sobre o planejamento e gestão. Tá? Então,
a princípio não tem nenhum pré-requisito muito específico. Ok, pessoal, deixa eu ver se tem mais. A planilha vai ser compartilhada, vai ser disponibilizada para vocês baixarem, exatamente. Tá? E Tadeu comentou aqui, existem ganhos não tangíveis e de difícil mensuração, mas importantes para compor o ROI, como velocidade, assertividade, independência, padronização. De fato, tem vários ganhos não tangíveis, inclusive naquela planilha, a gente também faz essa avaliação, deixa eu pegar um aqui, ó. Aqui a gente tem uma avaliação onde a gente tem outros benefícios não tangíveis ou não quantificáveis, vamos dizer assim, e aí a gente avalia o quanto que ela contribui àquela automação, né? O principal objetivo da automação é reduzir erros operacionais, eu não tenho como quantificar esses erros, né? Mas eu sei que ela vai trazer grandes benefícios na redução de erros operacionais. E isso aqui faz um cálculo de pontuação baseado em pesos, que estão aqui, ó. Quais são os benefícios mais importantes ou menos importantes para aquela equipe, tá? Então, essa análise de outras avaliações intangíveis, ela também está coberta aqui e, de fato, como o Tadeu trouxe, é bastante importante, porque às vezes, mesmo que o retorno do investimento não seja tão significativo, às vezes ele empata, mas em termos de outros benefícios, como, por exemplo, vai ser fundamental para a gente fazer uma transformação digital. Poxa, então talvez seja importante, né? Ou aumentar a produtividade da equipe, né? Então, essas questões aí também são importantes de serem avaliadas, tá bom? Acho que essas são as principais perguntas, ok? Então, a gente vai divulgar esse material, pessoal, para todos vocês no nosso canal do YouTube. Também fazemos uma publicação no nosso blog para colocar ali outros comentários, né? E aguardem aí também a publicação do nosso e-book de processos para se inspirar, que é um material que está ficando bem legal. A gente está aí em fase de finalização e revisão e logo, logo vamos divulgar para vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa manhã. Muito obrigada pela participação, pessoal. Até uma próxima!